Olá, Ariano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Áries ou tem um ascendente em Áries, seja muito bem-vindo aqui à sua assessoria para o mês de dezembro. Vou trabalhar aqui com duas datas importantes, a data do dia 1º de dezembro com a lunação, lua nova a 9 graus de Sagitário, e dia 15 de dezembro com a entrada da lua cheia, que aqui é uma lua cheia a 23 graus de Gêmeos. Temos um mês altamente filosófico, pedindo de todos nós bastante discernimento, avaliação dos passos, e vamos entender como tudo isso impacta a tua vida daqui para frente, tá bom? Vamos lá então, Ariano. Áries é assim, ó. A alunação, ela tá mexendo com a tua área de estudo, tua área de conhecimento, tá? Esse local, ele não é só isso. Ele tem outras coisas aqui, então eu vou ter que contar para você em alguns caminhos para você poder escolher o que é para você, tá bom? Lembra que numa previsão é assim, eu vou dar um exemplo, depois eu vou dando outro, e você vai encaixando aí com a tua experiência atual, tá bom? Então vamos lá, Áries, é assim, ó. Então aqui é o setor dos estudos, vamos primeiro por esse caminho. É o setor dos estudos, é o setor do conhecimento, e aqui eu vejo que você passa por uma grande revisão emocional e psicológica, tá? Você tá aqui fazendo uma avaliação dos seus estudos. Aqui pode ser até no sentido se eu tô no curso certo, se eu quero manter esse curso, ou se eu devo dar um novo passo para iniciar um novo estudo, tá? Então é como se você tivesse aqui que parar para avaliar, tá? Não é aqui, Áries, muito funcional e pela cabeça dos outros, tá? Porque aqui nós temos um céu que está falando para você olhar para dentro, só aqui você com você mesmo. Esse é o melhor lugar, é você com você mesmo. Para isso é importante o autoconhecimento, o contato mais íntimo com a sua espiritualidade, com o seu mentor espiritual, tá? Se para você isso é estranho, sou estranho, então eu coloco para você o seguinte: quando você for dormir, né, você faça uma oração e peça para que teu mentor te encaminhe para um lugar de luz, para que você possa estudar, conversar com pessoas que possam verdadeiramente te orientar, tá bom? Toma um copo com água, uns 2 golinhos e vai dormir, tá? Você vai perceber que no outro dia você vai acordar com alguma intuição, alguma percepção diferente, você vai obter uma resposta do seu anseio emocional. Faça esse exercício. Caso você tenha que tomar alguma medida, tomar alguma decisão em relação a um curso que você queira fazer, algum estudo que você queira se aprofundar, tá bom? Porque aqui eu vejo que há muitos dilemas internos, e esses dilemas internos você precisa de uma boa orientação. E a melhor orientação que você pode receber é do seu mentor espiritual, né? Lógico que aqui, se você tem um tarólogo, um numerólogo, um astrólogo, um conselheiro, um especialista, uma pessoa da sua confiança, tá? Um psicólogo, enfim, de repente essa pessoa pode ajudá-lo, né? Conversando com uma pessoa de uma maneira neutra, ajudá-lo a tomar essa decisão, tudo bem? Vamos agora para uma outra vertente do mesmo cenário, tá? Esse local aqui, Áries, é o local da religião, das crenças. E aqui você tá talvez tomando uma decisão muito importante de encerrar ou de avaliar melhor se você deve se manter em algum lugar ou não, tá? Se você já tomou essa decisão, já saiu desse templo religioso, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro vamos entender que religião
ela vem do latim, do religare, né? Então a religião, ela deveria ser um lugar para a gente se religar e se reconectar com o nosso eu superior, com o todo, né? Mas a gente vive no planeta Terra, onde existem muitos dogmas, muitas crenças limitantes, e aqui me dá uma sensação de que você está rompendo com algo, você está reavaliando melhor o teu caminho religioso, tá? Isso vem gerando muitos questionamentos internos, porque você está quebrando paradigmas, quebrando crenças. Os acontecimentos aqui pede para que você abra a tua mente, para que você saia do condicionamento, né? Daquela vida em que a gente tem que dar o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Acabou o 3, é passo 1, passo 2, passo 3. Sabe aquela vida linear, né? Então você está quebrando aqui crenças, quebrando paradigmas, enxergando a vida aqui, Áries, de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, questione mesmo. O questionamento, ele é essencial para o nosso processo evolutivo, tá? Então, você pode estar aqui lidando com pessoas que têm opiniões diferentes da sua e não tem problema. Isso aqui é um obstáculo que você está passando, é só um obstáculo para que, é como se fosse um teste do universo para ver o quanto que o ariano aí já está mais assim inteiro e comprometido com aquilo que acredita, tá bom? Bom, vamos lá, agora para uma terceira visão. Esse setor é bastante coisa, né? A terceira visão aqui é sobre documentos, tá, Áries? Esse local é o local do julgamento, tá? É o local que fala de documentos importantes que você precisa resolver, pode ser um processo jurídico, ou apenas um documento que você tem que tomar decisão, como que você vai conduzir tudo isso, tá? E aqui é a mesma essência, que você tem que avaliar como, se vale a pena continuar ou não com esse processo, entendeu? Aqui é como se você tivesse precisando entender que essa experiência, quando se trata de algo mais pragmático, que é um documento, né? Eu dependo de advogados, eu dependo do juiz, dependo do fórum, dependo do cartório, dependo de outras situações que não é você. Então, aqui nós temos uma questão um pouco mais profunda, porque o cenário ele indica que não há controle absoluto aqui da tua parte. Então, o que você precisa fazer? Você precisa soltar essa experiência, soltar essa situação e deixar que o próprio universo se encarregue de resolver, tá? Porque o que eu tô entendendo aqui é que é uma situação que chegou no limite, tá? É algo que já desencadeou num alerta vermelho, né? E esse alerta vermelho vamos dizer assim, que você está em vias de receber uma resposta jurídica, tá? Em vias de receber um certificado e que isso pode mobilizar a sua vida de uma outra maneira, tá bom? Mas que aqui é uma experiência que não está 100% no teu controle, tudo bem? Então, você vai aí, Ariano, analisar os seus estudos, analisar suas crenças, o seu conhecimento, né? Aqui também pode ser até a espera de um concurso público, você prestou um concurso e está esperando para ver se vai ser chamado, né? As perspectivas, elas são positivas, não são ruins não, tá bom? Vamos falar aqui de um outro aspecto, agora é outro aspecto, tá? Não é mais o mesmo tema. Então, Áries, você está no momento importante de validar, de se reconhecer os seus talentos, reconhecer o que você sabe, o que te faz feliz. Aqui fala também de namoro, envolvimento. Então, você está sendo muito convidado a realmente ser feliz e tomar decisões que sejam coerentes aí para a tua realização pessoal, tá? Mas o que acontece? Para que isso dê certo, você precisa soltar algumas coisas e desapegar de algumas coisas, tá? Isso está sendo um pouco difícil para você. Então, vamos lá. Se você está envolvido por uma pessoa,
existe aqui algum envolvimento amoroso, tá? Vamos até colocar aqui que pode existir até um triângulo amoroso aqui, tá? É importante que você entenda que não dá para você ficar contando muito com essa pessoa, tá? Se aqui a gente tá falando de um triângulo ou de um envolvimento amoroso aí que você mexeu com você, que de alguma maneira você, né, quer conduzir essa situação. Isso aqui ainda tem um pouquinho de pano para manga, lembrando que Marte, que é o teu regente, vai ficar retrógrado, vai voltar para Câncer ainda, depois volta para esse outro setor novamente, tá? Lógico que esse setor não é só isso, tá bom? Então você tem que ouvir as outras previsões para fazer a sua análise. Por exemplo, aqui para envolvimento é isso, envolvimento aqui é uma situação que não dá para manipular, não dá para controlar, não dá um sentimento forte, mas que isso pode estar te fazendo mal. Isso aqui pode estar te fazendo mal. Então você precisa aqui, ó, dar aquele respiro, né? Falar, oh meu Deus, peraí, deixa eu conduzir isso de uma maneira mais saudável, tá? Para que você consiga aí seguir a tua vida de uma outra maneira, tá bom? Agora, vamos falar outro assunto desse mesmo aspecto. Aqui, para outros, esse assunto pode envolver filhos, tá? Então, você pode estar aí com algum problema com teu filho, né? Um momento em que você precisa soltar, desapegar do filho, entender o momento do filho. Se o filho é criança, então, talvez você tenha aí um excesso de preocupação com esse filho, né? Então, você precisa aqui fazer uma investigação emocional / psicológica, se o teu medo cabe na sua experiência, se esse excesso de controle é necessário, às vezes né, gente? Às vezes é necessário. Mas assim, se for necessário, então quais são as medidas que eu tenho que tomar, ok? Se não é necessário, então talvez você precise aqui entender melhor o teu filho ou a tua filha, né? Independente do gênero. Você precisa aqui estar um pouco mais disponível a compreender, né, como que esse filho caminha. Esse tema filho também envolve muito a sexualidade do filho, a identidade sexual do teu filho. Então você precisa aqui procurar uma ajuda, talvez terapêutica, para você poder entender e se trabalhar, tá bom? Agora, aqui pode ser que o seu filho esteja numa trama amorosa também, não precisa ser ligado somente à identidade sexual, mas pode estar conectado a meu filho se separou, agora ele tá conhecendo outra pessoa, entendeu? Então você pode estar ali um pouco mais preocupado com teu filho, tá? Essa questão, eu vou fazer uma terceira análise aqui, porque existe aqui um tema sobre libido, na tua previsão, libido e sexo, né? A parte da performance sexual, tá? E aqui você pode estar passando por algum tipo de questionamento também sobre a sua sexualidade, pode, para alguns, tá? Aqui você pode ter mais desejo sexual, então é importante que você considere na sua análise amorosa se a parte sexual ela tá em equilíbrio ou não, tá? Tanto para o excesso quanto para a escassez, tá bom? Aqui me dá uma sensação mais de excesso, tá? Ou se tá pouco o sexo, então pode ter acumulado em outras esferas da sua vida porque aqui me dá uma sensação de reavaliar pela intensidade que tem sexual, né? A libido, quanto isso é forte, mas se não existe, é porque isso está indo para alguma área da tua vida, né? Ou indo para uma área do teu corpo, tá? Então é importante que você procure aí um especialista, tá? Que possa ter esse olhar mais comportamental e psicológico das suas necessidades, porque aqui
existe uma questão de sexo, né? Então vamos supor também, de repente você se envolveu com uma pessoa e você pode estar conectado a essa pessoa por uma questão sexual, tá? Olha, vocês perceberam que eu dei vários e vários exemplos? Então você tem que ver o que cabe para você, tá? O que cabe para você. O que eu entendo aqui é que existe uma intensidade emocional que não é saudável. Não é saudável, tá? E que aqui você tem que abrir mão de algumas coisas, soltar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você pode estar questionando a tua sexualidade. Ai, meu Deus, será que eu gosto de homem, né? E aí você fica naquela crise. Um exemplo, gente, tá? Então, tá na hora de você começar a olhar para isso de uma outra maneira, né? Tirando da frente os preconceitos, ok? Eu tô dando um exemplo, mas aqui pode ser várias questões, como eu já dei aqui o exemplo, e você precisa ter uma escuta e avaliar o que cabe para você, ok? Bom, agora eu quero contar aqui para você o seguinte, tá? Você tá numa fase muito boa para empreender, tá? Para você renovar a tua maneira de ganhar dinheiro, tá? A tua vocação, ela tá sendo mexida e ela favorece muito os que buscam mais autonomia, liberdade financeira, tá? Então, se você tem o desejo de transitar, eu trabalhava nessa área, agora eu quero para uma outra área, é algo que tá muito, muito bom para você, muito bom, tá? Eles estão pedindo para eu falar mais uma coisa ainda sobre envolvimento amoroso, tá? Então, deixa eu voltar para essa posição de Marte. É assim, ó. Tem alguns nativos de Áries que pode estar envolvido por uma pessoa, tá? E esse envolvimento é um envolvimento que vem mexendo demasiadamente com você, tá bom? E o que eles colocam é que você precisa entender que existem situações que não estão saudáveis nesta troca. Então, que é para você avaliar, tá bom? Porque a manipulação e o excesso de controle pode aqui estar, inclusive, prejudicando a tua saúde, a tua produtividade, a tua vida de modo geral, tá bom? Ok, agora vamos lá para a segunda quinzena, trabalhando aqui com a data do dia 15 de dezembro, que é a data da lua cheia. Então, vamos lá, Áries. Bom, então a gente vai agora olhar a segunda quinzena, uma lua cheia aqui a 23 graus do signo de Gêmeos, tá? Falando que aqui existe uma conversa, uma notícia, uma informação que circula fortemente. Então, esta informação pode ser o resultado do concurso público que a gente falou lá no começo, pode ser o resultado se você passou na faculdade ou não, pode ser o resultado, realmente eu não quero mais ficar nesta religião, eu não quero mais frequentar este local. Sabe por quê? Eu tô sentindo uma insistência aqui, né? Uma insistência de outras pessoas. É porque assim, Áries, veja bem, se você tomou uma decisão aqui de sair de um lugar, não quero mais frequentar esse lugar, tá? É interessante porque a tua saída, ela mexeu com as pessoas ali dentro, tá? E mexeu de uma maneira que você não tem noção. A sua saída gerou um tumulto ali, tá? E aí eu sinto aqui uma insistência. Então pode ser que procurem você para conversar, aí marcam um café com você em outro lugar para tentar persuadi-lo, tá? Olha, eu tô colocando religião, mas aqui pode ser outras coisas também. Cuidado, Áries, com a persuasão do outro, tá? Porque aqui tá falando que você precisa tirar as conclusões por você mesmo, tá? Isso aqui é um aprendizado para você. Vou dar outro exemplo aqui. Essa lua cheia, ela fala de pessoas, tá?
E aqui são pessoas do seu convívio, ou que eram da sua convivência, ou irmãos, parentes, tá? Então, pode mexer também com parentes. E essas pessoas aqui, elas querem conversar, falar com você, te explicar coisas, entendeu? E eu tô vendo que isso é difícil para você. Por quê? Porque é algo que te leva a ter que olhar para coisas que você já tinha resolvido, que você achou que tinha resolvido, tá? E é uma situação que mexe muito com o teu emocional aqui, viu, Ares? Muito aqui, muito. Bom, essa experiência para alguns pode envolver o ambiente de trabalho, para alguns, tá? Pode envolver o ambiente de trabalho ou pode ser uma situação que tira você da sua rotina, tá? Então, ou são pessoas do trabalho ou são pessoas que afetam a sua rotina, tá? Porque aqui também, Ares, você pode ter o desejo aqui de expor o que você pensa com muita verdade, tá? E não é todo mundo que quer ouvir a verdade. Então você pode também estar estabelecendo novas regras, estabelecendo novos limites, né? Você tá aqui conversando com pessoas, deixando muito, muito claro como é que você pensa, né? Ou você pode estar organizando novas regras, a nova regra do jogo, né? Vou dar um exemplo. De repente você trabalha num local, esse local ficou muito bagunçado, e aí você vai mudar a regra, você vai implantar novas regras, novas técnicas de trabalho com essas pessoas. E isso pode tá mexendo com as pessoas, né? Porque aqui o que acontece? Existe uma resistência aqui em ouvi-lo, tá? E isso se é você que tem que falar aqui. Isso se é você que tem que falar. Se você quer falar algo, você vai ter que falar. Aqui pode até ser uma situação, sabe o que eu sinto, Ares? Que não é uma situação que você provocou, né? Assim, literalmente, vamos marcar uma reunião? Não. Aqui eu sinto que as pessoas que te cercam de alguma maneira, tá? Ou querem conversar com você, ou querem saber o que você está fazendo, e aí você vai ter que se expor, aí você vai ter que falar o que você pensa. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Então, assim, não é uma coisa que, eu que fui e marquei uma reunião. Não, não, eu que fui, não. Mas aqui talvez, a não ser que fosse uma coisa de trabalho, aqui até poderíamos ver dessa maneira, mas aqui eu sinto que não. Eu sinto que são pessoas que estão querendo ali conversar com você, tá? E é uma conversa que exige de todos ali um campo de visão diferente. Um campo de visão diferente, tá? Então, levando isso em consideração, aí talvez você tenha que se comunicar, né? Mas você vai se comunicar por quê? Porque é necessário, não porque foi de livre e espontânea vontade que eu decidi tomar essa decisão, entendeu? Porque aqui você talvez tenha que se expor algumas coisas aqui, tá? E se você tiver que expor, vai dar tudo certo, ok? O que não tá bom é caso você esteja sendo persuadido ou você esteja muito vulnerável ao que as pessoas estão te trazendo. Aí talvez isso seja para você um problema aqui, tá? Porque aqui, essa conversa que vai ter envolve regras, pode envolver documentação, pode envolver uma nova estratégia, tá? Pode falar sobre o seu trabalho, como que você quer conduzir daqui para frente o teu trabalho, tá bom? Tem muita coisa, mas essa é muita coisa, Ares, aqui, muita, muita. E aí você tem que filtrar, você vai ter que filtrar, sabe? Você vai ter que dar uma respirada até, sabe? Aquela pequena respiro para refletir como que você dá a devolutiva, né? Ou como que você lida com essa situação. Já viu aquela frase, a palavra é prata, o silêncio é ouro? Então, é mais ou menos isso que eu tô sentindo aqui. Você vai ter que avaliar até que ponto você leva isso adiante, dá corda para esse tipo de situação, tá? Olha, Ares, se aqui nessa lua cheia, a gente tá perto do Natal já, né? Você tenha que viajar,
Aqui você tem malas que podem ser extraviadas. Aqui você tá numa semana em que você tem que tomar, sabe? É legal você colocar, como é que chama aquele seguro, né? Você tenha que fazer seguro de mala, seguro de saúde, seguro, né? Principalmente se você for viajar para fora do país, né? Entendeu? Porque aqui, faça isso porque você pode ter problemas com documentos aqui nessa viagem, ou esquecer um documento. Então, faça ali o checklist lá do que tem que levar, tá bom? É um céu filosófico, né? É um céu filosófico. O Mercúrio retrógrado, né, que termina aqui no dia 15, então essa primeira quinzena trouxe para você uma grande reavaliação sobre como você deve conduzir os seus projetos pessoais, né? A parte amorosa aqui na segunda quinzena tá bem mais interessante, tá mais leve, né? Apesar de que ainda te exige algumas decisões, te exige algum tipo de posicionamento, mas está mais aberto a uma conversa, a uma troca para se resolver algo aqui com a pessoa amada, tá bom? Só uma outra situação que também caberia aqui, mas isso aqui não sinto que é para muitos não, é para poucos isso aqui. É que aqui pode ser que alguém do teu convívio, um irmão, um parente, esteja com problemas de saúde aqui, tá? E aí aqui pode ser algum problema de documento com esta pessoa, Talvez essa pessoa precise de uma autorização para poder ser autorizado uma cirurgia ou um tratamento, tá? Agora, aqui também poderia ser um problema jurídico com irmãos e parentes, tá bom? Então, vocês analisem aí. O céu não está falando que não vai conseguir e nem que vai conseguir, mas ele está falando para você correr atrás, ter o que tiver ao teu alcance para você fazer valer a tua verdade, correr, né, atrás dos assuntos, tá? Mas a mensagem principal é para você não ficar tão vulnerável ao que as pessoas te dizem, porque informações chegarão até você, tá? E isso vai te causar um estremecimento ali, e aí pode ser que em alguns casos você tenha que se comunicar, em outros não, tá? Então, é discernimento aqui, Áries, tá bom? Então é isso, se você tiver que viajar, viaje, vai ser maravilhoso, mas faça ali os seus seguros, né? Cuide das suas coisas, né? Para não ter problemas nessa viagem. Não tô sentindo problema de acidente, eu tô sentindo questões com malas, extravio de mala, perder documentos, esquecer documentos, esse tipo de situação, tá bom? Então é isso, Áries, que você tenha aí um mês abençoado, de muita luz. Logo mais estarei aqui novamente com mais previsões. Um grande beijo e até mais.